Você acredita que trabalhar menos dias por semana com o mesmo salário vai melhorar sua vida? A maioria das pessoas diz que sim, e eu entendo. Faz sentido na cabeça. Mas eu tenho 21 anos de mercado financeiro e eu preciso te mostrar por que essa conta não fecha do jeito que estão te contando. A primeira coisa que eu quero falar é que esse debate foi envenenado. Toda vez que alguém questiona a redução da jornada, vira vilão, vira patrão. A deputada Erika Hilton chegou a comparar o tema com a escravidão. Importante produzir os dados dos benefícios que a gente pode ter com a redução da escala de trabalho no nosso país. É porque quando se fala em direito para o trabalhador, os patrões se desesperam. Quando a abolição da escravidão, o discurso era: vai acabar as fazendas, vai acabar o Brasil, não dá para abolir a escravidão, tem que manter todo mundo escravizado. Era o mesmo discurso. E isso também noticiado em manchetes públicas. 13º salário, férias remuneradas. O discurso sempre foi o mesmo. E eu acho uma cara de pau. Porque eu falo, caramba, vocês ainda estão falando a mesma... Por que não fala uma outra coisa? Fala assim, ó, não dá porque sei lá. Só que isso é errado historicamente. A escravidão no Brasil não existiu porque o Estado estava fora da jogada. Ela existiu porque o Estado a sustentou. Foi o governo que organizou o tráfico, que criava as leis que tratavam pessoas como objeto, que mandavam buscar quem fugia. Quando o pensamento liberal ganhou força no mundo, foi exatamente ele que empurrou o fim da escravidão. A coroa brasileira era abolicionista e foi derrubada por quem era contra. Então, essa ideia de que empresário e trabalhador são inimigos naturais e que um quer explorar o outro é uma construção política. Ela não te ajuda de forma alguma a pensar. Ela só te coloca num time e time não raciocina. Time torce. Agora, o que ninguém te explica sobre direitos trabalhistas, presta atenção aqui, porque isso é o coração do assunto. Todo direito trabalhista que existe hoje, fim do trabalho infantil, aposentadoria, licença maternidade, jornada de 8 horas, só foi possível porque antes a produtividade aumentou. Quer um exemplo simples? Na Idade Média, criança trabalhava, idoso trabalhava, grávida trabalhava. Não porque as pessoas eram cruéis, era porque a produção era tão baixa que sem todo mundo trabalhando o dia todo, a família não comia. Uma geada e as pessoas morriam de fome. Aí veio tecnologia, técnicas novas, a família começou a produzir mais no mesmo tempo. Gerou sobra. Com sobra, surgiu comércio, cidade, economia. E só aí foi possível dizer: a criança não precisa mais trabalhar. O idoso descansa, a gestante fica em casa. O direito veio depois da produtividade. Sempre foi assim em todo lugar do mundo. E o problema do Brasil é que a gente não consegue aumentar a produtividade. A nossa produtividade por hora trabalhada é uma das mais baixas entre os países em desenvolvimento. Enquanto isso não mudar, qualquer direito novo vira custo, custo vira preço e preço corrói o salário de quem a gente queria proteger. O argumento é: salário não cai, trabalhador descansa mais. Bonito! Na prática, o empresário pequeno e médio vai precisar reorganizar tudo. Custo sobe. Esse custo vai para o preço do produto. E quem compra esse produto? O próprio trabalhador. O salário fica igual no papel, mas tudo fica um pouco mais caro. E um pouquinho em tudo, todo mês, é exatamente o que o brasileiro já sente hoje. Dinheiro que não dá, mesmo com o salário subindo nos índices. Tem mais. Esse trabalhador, ele vai buscar um bico no sábado para complementar a renda, na informalidade e sem proteção nenhuma. A lei que prometia protegê-lo empurrou uma parte da vida dele para fora do sistema. Agora você deve se perguntar, né? O que realmente resolve? Produtividade. É a única resposta sustentável. Quando o trabalhador produz mais, o salário sobe de verdade, não por lei, por valor gerado. E para a produtividade crescer no Brasil, a gente precisa de coisas concretas. Educação que prepare as pessoas para o mercado atual e para a revolução da inteligência artificial que já está acontecendo. Menos imposto sobre quem contrata e quem empreende. Infraestrutura que reduz o custo de produzir e distribuir.
menos burocracia para abrir e manter uma empresa. Nada disso é direito ou esquerda, é o básico. O que eu quero que você leve daqui eu não sou contra o trabalhador ter mais qualidade de vida. É exatamente isso que eu quero. Trabalho com isso todos os dias, ajudando pessoas a construírem patrimônio e liberdade financeira. O que eu não consigo aceitar é a ideia de que uma canetada resolve. Sem base, sem produtividade, sem estrutura, o direito vira custo, o custo vira inflação e o trabalhador segue sem conseguir prosperar. E olha, direita, esquerda, liberal, progressista, todo mundo quer que o trabalhador brasileiro ganhe mais e viva melhor. A diferença não é o objetivo, é o caminho. O problema é quando a política usa essa divisão como combustível. Fica o empreendedor de um lado, o trabalhador do outro, um bonzinho e o outro malvado, e ninguém olha para o que realmente precisa mudar. Enquanto for assim, a gente vai continuar sendo um país que não consegue evoluir economicamente. O trabalhador vai trabalhar muito, vai ver o salário subir no papel e vai chegar no fim do mês sem dinheiro para nada. A gente precisa sentar, direita, esquerda, todos, e conversar de verdade sobre os meios. Porque o fim todo mundo quer igual. Se você quer entender o que realmente mexe no seu bolso, eu falo mais sobre isso e outros assuntos na minha comunidade. O link tá na bio. Te vejo lá.